Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre ele em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha visto e ouvido, conforme lhes tinham tido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, hoje, como já foi anunciado no início dessa celebração, nós começamos esse ano de 2021 rezando essa grande verdade da nossa fé. Quando se fala em verdade, a igreja chama essa palavra verdade de fé como dogma. E aí eu gostaria de iniciar fazendo uma introdução um pouco sobre essa catequese, sobre a solenidade da Mãe de Deus. Quem teve a oportunidade, o interesse, no mês de maio do ano de 2020, como nós estávamos com as igrejas tudo fechadas e privadas de participar das novenas do mês de maio, a paróquia de São Francisco ofereceu, por meio das redes sociais, rezar o mês de maio em casa. E aí a paróquia, fez um trabalho de evangelização, rezando exatamente os mistérios da nossa fé mariana. E eu gostaria de, mais uma vez aqui, colocar alguns aspectos do que nós rezamos e aprendemos no mês mariano. Até porque, meus irmãos, é muito importante nós, filhos e filhas de Deus, também nos aprofundarmos no nosso conhecimento de fé. Até para a gente não rezar e também não falar aquilo que Nossa Senhora não quer também. Muitas das vezes nós cantamos o que Nossa Senhora não é e falamos o que Nossa Senhora também não é. Isso porque nós não temos um conhecimento. E também porque a gente não se interessa. É importante nós que somos cristãos católicos, nós nos aprofundarmos no mistério, no conhecimento de nossa fé. E hoje, de forma especial, nós rezamos a nossa fé, afirmando que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Que história é essa, né? Como é que uma mulher pode ser Mãe de Deus? E aí, eu gostaria de dizer para vocês que a igreja, lá no concílio de Éfeso, no ano de 431, ela diz a seguinte afirmação para nós: a Santa Virgem é Theotokos, palavra grega que significa Mãe de Deus, porque dela nasceu o Verbo de Deus, segundo a carne. A igreja, ela não ensina que Maria gerou Deus, e sim o Filho de Deus feito homem. Isso porque no início do cristianismo, meus irmãos, um homem foi e queria afirmar que Maria era apenas a mãe de Cristo, não mãe de Deus. E ele falando isso, ele nega a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho Jesus Cristo. E aí nós precisamos compreender que Maria gerou
as duas realidades de Jesus, a humana e a divina. Por isso que nós precisamos entender que Maria em si, ela gerou na carne, mas ela concebeu por força e por obra do Divino Espírito Santo. E aí nós podemos também aprofundar e dizer assim: como entender que Maria, sendo mãe de Jesus, apenas segundo a carne, pode ser também chamada mãe de Deus? Porque Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, Ele também é homem e também é Deus. Também diz que tudo isso que nós rezamos e afirmamos que Maria é mãe de Deus, é exatamente em função da missão da mãe, de ser mãe do Salvador. Não é para ela se auto-engrandecer, não foi para ela se autopromover, mas exatamente é em função da missão de ser mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo. E aí a maternidade divina é o seu maior título de glória. Se tem um título maior de Nossa Senhora, é esse, Mãe de Deus. É o maior título que Nossa Senhora recebe. E aí nós rezamos Mãe de Deus e também acolhemos em nossa fé e Mãe Nossa também. O Concílio Vaticano II diz assim: Deus não se serviu de Maria como instrumento meramente passivo, mas que ela cooperou para a salvação humana, com fé e livre obediência. Ou seja, Nosso Senhor apenas não usou Nossa Senhora, né? Deus, Criador do céu e da terra, Todo-Poderoso, Todo Misericordioso, apenas usou essa mulher chamada Maria para poder vir o Salvador. Não. Maria, ela coopera exatamente nessa obra salvífica da nossa fé, e coopera de forma obediente. Ela foi obediente e obediente na sua liberdade. Por isso que quando nós rezamos o Evangelho da Anunciação do Senhor, nós entendemos, o anjo apresenta para Maria o projeto de salvação. Mas o anjo não impõe a ela o dedo e diz: você tem que aceitar. Maria, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra, na sua liberdade. Ou seja, ela também atende a esse chamado, a essa vocação de ser portadora da salvação, essa nova arca da aliança, por amor. E aí também Santo Atanásio e Santo Irineu, eles assim se expressam com relação a esse dogma da nossa fé, dizendo: Jesus nasceu de Maria, e não em Maria, ou por Maria. Quem sabe o bom português entende muito bem o significado de dizer que Jesus nasceu de Maria, e não em Maria ou por Maria. Ou seja, portanto, Maria é mãe na ordem da natureza e também da graça divina. Ela foi a primeira, Nossa Senhora, a crer e colocar em prática a palavra de Deus. Por isso que no Evangelho de Lucas 1,38, ela nos apresenta essa verdade: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Santo Agostinho, ele diz para nós assim, que Maria concebeu antes na mente, ou seja, na fé, e depois gerou no seu ventre. Isso nos ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que nós devemos também fazer esse percurso da nossa fé. Crer em Deus para poder gerar a graça. Muitas das vezes a gente faz o movimento contrário e se dá mal. Olha como o Padre Zezinho diz para nós, que Maria é essa grande catequista. Ela faz uma mistagogia, uma experiência da sua fé, e nessa experiência ela vai gerar o Verbo de Deus, ela vai gerar o nosso Salvador. E hoje nós rezamos a maternidade de Maria. E o que significa rezar a maternidade de Maria? Significa receber as bênçãos de Deus. É o que nós encontramos na primeira leitura, tirada do livro dos Números. Essa bênção de Deus
que São Francisco, ele toma, né, e ele apresenta agora para a ordem franciscana, dizendo: olha, nós frades, se tem um modo de nós abençoar o povo, é abençoar por meio da palavra de Deus. E São Francisco encontrou, lá em número 6, 22, 27. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça brilhar sobre ti sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê a paz. Quando vocês verem os franciscanos, São Francisco, ele toma essa bênção, adota para a nossa espiritualidade franciscana. E, como eu falei, rezar a maternidade de Maria é pedir as bênçãos de Deus. Iniciamos agora esse ano de 2021. E todos nós estamos aqui também rezando para que esse ano seja um ano realmente abençoado, com bênçãos, principalmente nós poderíamos dizer com a bênção da saúde. Agora, meus irmãos, a bênção de Deus é a invocação do nome de Deus, nós precisamos compreender isso. E com a maternidade de Maria, nós somos abençoados, porque Maria nos presenteia com o Salvador, nos abençoa com o Salvador. Também nós entendemos que, olhando também a mensagem da segunda leitura, com a maternidade de Maria, nós somos libertos e salvos, não por Maria, mas por Cristo. E também nós recebemos graça após graças. E nós recebemos essas graças exatamente por causa do Filho de Deus, que veio ao mundo, né, como verdadeiro homem, diz a segunda leitura da carta aos Gálatas. Então, hoje nós rezamos nessa festa, rezando a maternidade divina de Nossa Senhora, pedimos que esse ano nos conduza com bênçãos, e que essa bênção seja libertação, seja graça, e principalmente nos libertar desse mal do Covid-19. Do Evangelho de hoje, nós observando ele, rezando ele, nós entendemos e encontramos que ele termina com o nome de Jesus, a imposição do nome de Jesus. Vocês sabem o que significa o nome Jesus? A gente só fala: Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo, né? Ô meu Jesus, né? Sabemos o significado do nome Jesus? A palavra Jesus significa Deus salva. Deus salva. E nós somos herdeiros, meus irmãos, como também nos lembra a carta aos Gálatas, somos herdeiros de um Deus que salva. Agora hoje nós somos atingidos pelo Covid-19, pela falta de paz do mundo. Hoje nós rezamos o Dia Mundial pela Paz. Nós somos atingidos por vários tipos de males, e nós somos herdeiros de um Deus que salva. E a gente poderia se perguntar: como é que se dá essa salvação na minha vida hoje? Todo mundo aqui quer ser salvo, né? Quer ser curado, quer se tornar cada dia, ter uma vida melhor. E como é que Frei? Como é que esse Deus nos salva? Se nós formos olhar dentro da dimensão da pandemia, nós vamos entender que Deus nos salva nesse ano de 2021, seguindo exatamente aquilo que nós estamos constantemente orientando as pessoas por meio das autoridades maiores. Por exemplo, nós nos salvamos de forma concreta e visível, usando máscaras, fazendo uso do álcool em gel, mantendo o distanciamento social, lavando as mãos, evitando aglomerações e rezando pelas vacinas que já estão surgindo. É a forma que Deus nos salva, porque a salvação de Deus, a manifestação de Deus é algo concreto. É algo concreto, ele se mostra de forma visível em nossas vidas. Não é à toa, meus irmãos, que Deus, sendo o Pai de misericórdia, ele se manifestou de forma concreta no nascimento do seu Filho Jesus. Como nós encontramos no Evangelho de ontem, antes a palavra estava junto de Deus. Agora a palavra se fez carne e habitou entre nós. Isso para dizer que a salvação de Deus não é mágica.
Como muitas pessoas rezam e pensam, que acham que milagre é só impor a mão e aí vem aquela mágicazinha e acontece. A salvação é algo que deve ser buscado e trabalhado e concretizado nessa vida. Salvação de Deus não é mágica. Deus não nos salva por acaso. Nós também precisamos fazer esse percurso. E o percurso com relação à pandemia é esse: nos munir daquilo que as autoridades, a ciência nos apresenta. E temos que ter muito cuidado, meus irmãos. Escutemos as pessoas que realmente falam a verdade. Normalmente diz também a primeira leitura de ontem da carta de São João: cuidado com os anticristos. Porque existem muitas pessoas com relação a pandemia que estão indo contra a vacina, mas nem sequer enfermeiros são. Do que vai entender de vacina, né? Nós temos que escutar a voz também da ciência. Eles estão estudando, eles estão pesquisando, estão trabalhando para isso. Muitas das vezes a gente dá mais ouvido às fake news que se aparecem hoje no meio das redes sociais. Hoje, como eu falei, nós rezamos também esse Deus que salva, por meio de dizer que Deus ele salva também na paz. Porque Jesus Cristo veio trazer a paz aos homens que creem no amor, viu? Só promove a paz aquela pessoa que ama. E aí eu gostaria de lembrar vocês também a leitura que nós escutamos durante essa semana, também na carta de São João. Diz que o modo de nós compreendermos que alguém conhece a Deus é quando ele ama a Deus e ama o seu próximo. Quem não ama o próximo provoca a guerra. Por isso que nós temos um mandamento que não deve sair do nosso coração: amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a força do teu coração. E Jesus diz assim: o segundo mandamento é semelhante a esse: ama teu próximo como a ti mesmo. Se nós promovemos, se nós cultivamos isso, nós vamos promover a paz tão sonhada. Que hoje o nosso mundo está cheio de guerras. E as guerras hoje têm vários tipos de nomes. Corrupção, principalmente é uma guerra. Existe uma guerra muito grande por causa da história da vacina. O prefeito puxa para um lado, o governador puxa para o outro, o presidente diz outra coisa, é um puxa e encolhe danado, e só quem paga a conta, está pagando a conta, é o povo. Como o nosso presidente da República disse que a melhor vacina é pegar o coronavírus. Eu peguei e não senti nada. E no dia que ele falou isso, o Brasil chegou a 199 mil mortos. O dia de ontem morreram 2.000 pessoas no Brasil de Covid-19. É fácil ser presidente enquanto nós temos 2 ambulâncias do lado da casa, médicos 24 horas, coisa que nós não temos. Nós temos em Bacabal mal um hospital. E olhe lá como nós vamos ser atendidos. Por isso, meus irmãos, para promover a paz, nós precisamos amar o próximo. E também queremos dizer que para que essa salvação, Jesus, Deus salva, para que essa salvação seja bênção constante em 2021, é preciso reconciliar-se e também se pacificar-se com Deus e com o próximo. Se perguntar assim: Frei, como é que nós vivemos o ano de 2021? Rezando na fé em Deus, em Jesus Cristo, que Deus salva. Aí nós entendemos que Jesus, Deus salva, só nos pode salvar quando nós praticamos constantemente. Nós podemos dizer, esse ano de 2021, quando nós vamos praticar constantemente aquilo que Nossa Senhora ensina. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Seria muito importante se nós cristãos pegássemos o Evangelho de Lucas 1,38 e praticasse ele durante todo esse ano de 2021, como regra de vida.
praticar, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, tanto nas horas de alegria, como nas horas também de tristeza. Nossa Senhora praticou muito bem, inclusive, quando ela diz, faça-se em mim segundo a tua palavra, quando ela contempla e tem a experiência do seu filho morto, onde nós contemplamos outro título de Nossa Senhora, como o título de Nossa Senhora das Dores. Irmãos e irmãs, assim nós vamos gerar paz e salvação, quando nós percorremos a espiritualidade de Nossa Senhora. Faça-se em mim segundo a tua palavra, eis aqui a serva do Senhor. E o mundo, meus irmãos, precisa de nós, servos e servas de Deus, para ajudar o nosso bom Jesus a transformar esse mundo doente. Que o ano de 2021 seja cheio de bênçãos de Deus, como reza o livro dos Números, mas a bênção de Deus, da qual nós somos convidados a promover. Eu iniciei a missa dizendo, vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não somos bênção na vida do outro, porque muitas das vezes nós somos demônio. Que Nossa Senhora interceda por nós nesse início de ano. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.